E aí, galera massa do Deu a Louca na Matemática! Aqui quem fala é o professor Jefferson e na aula de hoje, gente, eu preparei uma aula fantástica sobre transformações químicas e físicas da matéria. Dedico essa aula aos meus alunos dos sextos anos da Escola Mariana Ferreira Lima. Para vocês, o meu grande abraço. Se ligue aí no moral, vamos nessa! Então, vamos à aula de hoje. O tema da nossa aula é transformações físicas e químicas da matéria. Professor Jefferson na área. Vamos nessa. Então, para a gente poder entender o que é a transformação física e química da matéria, a gente precisa entender que diabo é matéria, certo? Então, a gente pode entender a matéria como tudo que ocupa lugar no espaço. Parece até uma definição... É uma definição simples, não parece, é uma definição super simples. Então, se é tudo que ocupa lugar no espaço, a gente pode definir como matéria, a árvore, a água, o ser humano é matéria, ó que linda a imagem, o carro, ó, e o cachorrinho também é matéria. Tudo que ocupa lugar no espaço, o nosso celular, o fio de cabelo, tudo é matéria. O ar que respiramos. Aí você pode dizer, professor, mas o ar ocupa lugar no espaço? Sim, minha filha. Você pegar uma bexiga e você encher essa bexiga, ela vai ficar cheia de ar. Mas quando ela infla, quando a bexiga infla, ela ocupa um lugar no espaço. Ela vazia não é nada. Mas quando você enche ela de ar, o ar ocupou o interior daquela bexiga. Ou seja, ele ocupa o espaço. O ar ocupa espaço. E se ele ocupa espaço, ele é matéria. Mas, professor, existe alguma coisa que não é matéria? Sim, existe. Por exemplo, a energia, a luz, o som. Todas essas coisas não são matérias, são coisas oriundas, que adviram por conta da matéria, mas não são matérias, tá? Vamos para o próximo. Então, atenção! Além dessas coisas que eu elenquei aqui, a gente pode definir as substâncias simples e compostas como matérias também. Então, lembram lá da aula que tivemos de substâncias, de misturas? Então a gente trabalhou as substâncias simples, como o hidrogênio, o oxigênio, são substâncias que têm apenas um átomo. Tá aqui, ó. Hidrogênio, oxigênio, ele só tem um átomo. O nitrogênio, ó, aqui eu tenho uma substância composta que tem dois átomos. O átomo de carbono e de oxigênio aqui numa mesma molécula. E esta molécula aqui é justamente do gás carbônico, certo? E por último eu tenho aqui o sódio, também uma substância simples. Todas as substâncias que compõem, né, a água, por exemplo, H2O é uma substância composta, é matéria. Tudo que possamos imaginar que ocupa lugar espaço, no espaço é matéria, certo? Próximo slide. Curiosidade sobre a matéria. Então a gente pode dividir esse grande bloco aí, né, porque quase tudo que nós podemos ver, podemos tocar, a gente pode definir como matéria. A gente vai dividir esses dois grupos, esse grupo grande aí de matéria em dois subgrupos. O primeiro é de corpos e objetos, certo? E existem matérias que podem ser definidas como corpos e existe matéria que pode ser definida como objeto. As que são definidas como corpos tratam-se de uma parte da matéria, ou seja, um fio de lã, o fio de cabelo, o nosso corpo inteiro é a matéria, mas um fio de cabelo é uma parte dele, então a gente vai dizer que o fio de cabelo é um corpo. O fio de lã, um caco de vidro, o vidro inteiro, um copo de vidro é a matéria, mas se você quebrar esse copo, certo? Os pedaços de vidro que foram quebrados a gente vai chamar de corpo, é uma parte da matéria. A gente tem que prestar bastante atenção quando porque
a definição de corpo e de objetos são muito parecidas. A diferença sutil é que os corpos é uma parte da matéria que a gente normalmente não se utiliza para nada, não tem nenhuma utilidade. Diferente aqui dos objetos, que também tratam-se de uma parte da matéria, mas que apresenta uma utilização específica. Por exemplo, a camisa. A camisa é uma parte da matéria, é um objeto, porque a matéria que foi fabricada essa camisa geralmente é a lã, geralmente é o algodão, essas são as matérias. Mas a parte aí é justamente o objeto. Mas não é uma parte qualquer, é uma parte que tem uma utilidade específica. A camisa, o ar, nós respiramos, então o ar é objeto, o ar comprimido, né? Quando você enche a bexiga, esse ar ele vai ter uma utilidade, encher a bexiga, inflamar a bexiga, certo? A caneta também tem uma utilidade, o lápis é uma parte da matéria, é uma parte, o lápis ali, o revestimento de madeira, foi tirada certamente de uma árvore, que é a matéria complexa. Então, o lápis é uma parte, mas não é uma parte qualquer, é uma parte que tem uma utilização específica. Nós utilizamos normalmente o lápis para escrever, então a gente vai dizer que o lápis é um objeto. A cadeira também, a cadeira é uma parte da matéria. A cadeira de madeira foi retirada da madeira da árvore, da extração da árvore. A cadeira de metal ela foi tirada de barras de ferro. Então, todos esses itens que eu citei como exemplo são a parte da matéria que tem uma utilidade. Já os corpos, não. É apenas uma parte da matéria que não tem utilidade. Um caco de vidro, um fio de cabelo, um tronco de uma árvore, a roda de um carro, deixa eu ver, mas a gente pode citar aí um bocado de coisa que são uma parte do todo que não tem nenhuma utilidade, que a gente não usa. Eu não vou usar um fio de cabelo, eu não vou usar um caco de vidro. Então a gente vai definir essas coisas aí como corpos. Certo? Entendido essa parte, vamos para o próximo slide. Transformações físicas da matéria. Então, gente, eu elenquei aqui alguns 4 pontos importantíssimos. A palavra transformação já está me dizendo que alguma coisa vai se modificar, né? Mas vamos prestar atenção aí que há uma diferença sutil quando a gente fala de transformação físicas e transformações químicas, tá bom? A gente vai entender isso já já. Então, o primeiro ponto que eu destaco aqui é que a matéria sofre modificações no tamanho ou na forma. Quando se fala de transformação física, a matéria ela se modifica, ela sofre transformação. O tamanho se altera, ou fica menor ou maior, e a forma também, o formato, certo? Segundo ponto, essas modificações não alteram a natureza da matéria. Ou seja, se eu pegar a madeira, um pedaço de madeira, e eu cortar essa madeira vai sofrer modificações, porque ela estava a hora inteira e agora eu reparti ela em pedaços menores. Ela sofreu modificação no seu tamanho, mas a madeira maior e a madeira menor ainda continua sendo madeira. Por exemplo, a água em seu estado sólido e a água no seu estado líquido. Em ambos os estados, a água continua sendo água. Sim ou não? Concorda? Então, neste caso de transformações físicas, este ponto aqui é importantíssimo. As modificações que a matéria sofre não alteram a natureza da matéria. A matéria ainda continua, a água continua sendo água, a madeira continua sendo madeira. Não se altera as propriedades da matéria, ok? O terceiro ponto, são em sua maioria visíveis, ou seja, podemos enxergá-las. Essas transformações físicas a gente pode enxergar com facilidade. A gente pode, por exemplo,
colocar uma vasilha, um vasilhame no fogão com água e enxergar o processo de vaporização. A água vai sair do seu estado líquido para o gasoso. Então vai subir ali o vapor, né, de água, que vai ficar em cima, na superfície da tampa da vasilha, certo? Então é possível a gente enxergar essas transformações físicas. E existem 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Então, vamos observar esses 3 gráficos aqui que ilustram mais ou menos como é que se comportam os átomos, ou melhor, as partículas da matéria nos diferentes estados físicos. Aqui no primeiro, no sólido, é possível ver que as partículas estão fixas, juntinhas uma da outra. Vejam só que sensacional. Elas estão bem sólidas, bem juntinhas. Elas não têm tanta mobilidade. Percebe isso? Percebam que as características das partículas no estado sólido. Agora vamos ver aqui no segundo quadro, nós temos aí o comportamento das partículas no estado líquido. A gente vê aí que as partículas elas têm uma maior mobilidade, elas conseguem se movimentar, mas esse movimento não é tão visível quando a gente vai aqui, quando se trata das partículas no estado gasoso. Elas estão bem livres, certo? Essas partículas elas têm um grau de mobilidade muito alto. Por isso que, para a gente entender basicamente aí como essas partículas elas se comportam nos diferentes estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, certo? Então, é por isso que quando há vazamento de gás, esse gás, certo, está no estado gasoso, lógico, ele tende a ocupar o espaço da sua residência. Então, se houver, por exemplo, por acidente, o vazamento de gás na sua residência, você jamais pode acender o fósforo em qualquer ambiente da sua casa, porque o gás ele se expande, ele consegue ocupar muito mais espaço do que a matéria e o gás, ou a matéria no seu estado líquido e sólido, certo? Então é basicamente isso. A água, por exemplo, no estado sólido, tá lá a pedra de gelo, não tem mobilidade nenhuma, né? Ela está lá estática, justamente porque as suas partículas, os seus átomos ali estão bem fixos, uns juntinhos do outro, sem tanta mobilidade. Já a água não, ela tem uma flexibilidade e consegue até então se movimentar com um pouquinho mais de facilidade, suas partículas. Passando o slide. Mudança de estado físico da matéria. Então a gente vai compreender aqui mais ou menos, identificar o nome dessas mudanças de estado. A gente já sabe que a matéria ela pode se transformar do estado líquido para o sólido, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. A gente vai entender agora qual é o nome que se dá a essas transformações. Então nós temos o estado líquido, o sólido e o gasoso, certo? Então, a transformação do estado da matéria, do estado líquido para o sólido, acompanha a setinha, a gente vai chamar de solidificação, certo? A transformação física da matéria no estado líquido para o gasoso, nós iremos chamar de vaporização. A transformação da matéria do estado sólido, acompanha a setinha, para o estado líquido, a gente vai chamar de fusão. E a transformação da matéria do estado gasoso para o líquido, nós iremos chamar de liquefação. Professor, é possível a água passar do estado gasoso para o sólido sem passar pelo estado líquido? Sim, gente. Esse tipo de transformação a gente vai chamar de sublimação. Então, a sublimação é a transformação da matéria
cuja matéria passa do estado sólido para o gasoso ou vice-versa, do gasoso para o sólido, sem passar para o líquido. Se estiver lá na prova, e aí explique com suas palavras como é que se dá o processo de transformação, de sublimação. Aí você vai explicar, professor, isso aqui, ó, na sublimação, a matéria ela vai passar do estado sólido para o gasoso ou vice-versa, sem passar pelo estado líquido. Acertou, beleza, certinho a questão, ok? Próximo slide. A gente vai entender agora, comparando aí as transformações do estado físico, vamos entender agora as transformações do estado químico, as transformações químicas da matéria, para a gente poder fazer, né, citar algumas diferenças entre essas duas transformações. Então, o primeiro ponto que a gente deve destacar é que as transformações químicas são um processo pelo qual substâncias em seu estado inicial se misturam e formam novas substâncias. Tá aqui a novidade, ó. Eu vou misturar substâncias diferentes inicialmente e essa mistura vai me dar novas substâncias. Primeiro que aqui, para que ocorra uma transformação química, é necessário uma mistura de duas ou mais substâncias. No estado físico da matéria, as transformações lá no estado físico não precisa de duas substâncias. A gente viu o comportamento de dadas substâncias apenas com uma substância, com a água, nós estudamos com a água, mais o ferro. Então, quando fala de transformação física, a gente sempre olha para uma matéria específica. Aqui não. Nós estamos pegando duas substâncias distintas, misturando, e essa mistura, essa reação, né, vai me dar novas substâncias. Então, aqui nas transformações físicas, há a formação de novas substâncias. Guarda essa informação aí na mente. O segundo ponto, há uma mudança na natureza. Olha aí, ó, se formam novas substâncias, as substâncias iniciais já não são elas mesmas, elas se modificaram, diferentemente lá, né, nas transformações físicas, em que a água, independente do seu estado físico, ainda continua sendo água. Aqui não. Há uma mudança na natureza, nas propriedades da matéria. Terceiro ponto, há uma modificação complexa. Mais à frente a gente vai entender por quê. E é justamente por conta desse último ponto aqui, ó. Porque essas transformações químicas, muitas delas não são visíveis. A gente não consegue enxergar essas transformações, ok? Então por isso que há uma complexidade de entendê-las. Mas também elas estão aí à torta e à direita. Essas reações químicas acontecem a todo instante. Quando riscamos o fósforo, por exemplo, então ali acontece uma reação química, certo? Para compreendermos melhor as transformações químicas, vejamos o vídeo a seguir. Olá pessoal, estou aqui para fazer mais um vídeo, mais um experimento químico. Hoje nós vamos fazer um experimento químico que vamos utilizar duas substâncias, bicarbonato de sódio, e nós vamos utilizar o vinagre. Esse experimento é bem simples, né? Esse experimento nós vamos utilizar esses dois ingredientes, essas duas substâncias, e nós vamos ver o que é que vai acontecer. Nós vamos precisar também de um balão, não é isso? E vamos para o procedimento do experimento. Primeiramente nós vamos adicionar o vinagre. Vamos colocar o bicarbonato de sódio. Nós vamos colocar o bicarbonato de sódio no balão ou na bexiga. E vamos ver o que é que vai acontecer com o nosso experimento, certo? Vamos colocar aqui. A partir do momento que vai entrar em contato o bicarbonato de sódio juntamente com o vinagre, vai ocorrer uma transformação química. Essa transformação que vai ocorrer vai formar e vai ser liberado o gás carbônico.
A partir do momento que esse gás formado, esse gás carbônico, vai ser liberado, não vai ter para onde passar esse gás, então esse gás ele vai começar a expandir na bola, fazendo com que o balão ou a bola ela comece a inflar, comece a encher. Vejamos. É um experimento simples, né? Nós vamos só usar 3 substâncias, né? O bicarbonato de sódio, um balão ou uma bexiga de qualquer cor e o vinagre. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aula de hoje. Quem gostou do vídeo, dá o seu like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, porque nas próximas semanas nós iremos fazer isso com mais frequência. Vocês terão acesso ao material didático nesse período de pandemia inteiramente online, certo? Nós iremos nos encontrar muitas e muitas vezes por aqui. Assim espero, tá bom? Grande abraço do tio, que o tio ama todos vocês e até a próxima!